A história começa com um jovem chamado John, que pede para seu amigo Slow se preparar para encontrar os amigos na praia para jogar basquete e aproveitar o tempo juntos. Depois de terminar o jogo, todos decidem ir para casa, exceto John e Slow, que resolvem ficar um pouco mais. Slow sugere atravessar para o outro lado do rio para ver as casas luxuosas e as pessoas ricas que moram lá, já que John e Slow vivem numa área pobre. O problema é que eles não sabem como atravessar o rio. Slow e John veem alguém deixando um barco na margem onde estão e decidem roubá-lo para atravessar o rio. Eles observam os palácios, as casas luxuosas e a vida dos ricos, desejando um dia poder viver assim. Slow e John percebem um grupo de jovens mergulhando na água, mas um deles acidentalmente pula em cima de uma menina pequena, fazendo ela começar a se afogar. John imediatamente pula na água para salvar a menina, enquanto Slow leva o barco para ajudar a tirá-la dali. O nome da menina é Patrícia. Slow e John devolvem Patrícia para seu pai, Frank, que fica muito grato por terem salvado sua filha. Frank convida John e Slow para sua casa para que John possa trocar de roupa e ficar seco. Ao chegarem na casa, descobrem que Frank é muito rico e dono de um lar luxuoso. Frank leva Patrícia para o quarto dela, enquanto John espera o retorno dele. De repente, John vê uma bela moça chamada Elizabeth, filha mais velha de Frank, que parece surpresa ao ver John e Slow na casa do pai. Frank explica para ela o que aconteceu. Frank entrega roupas secas para John e insiste em levá-lo de volta para casa junto com Slow. No dia seguinte, Elizabeth e seu pai Frank recebem a visita da avó, que veio para ficar com eles por alguns dias. Parece que Elizabeth ainda está triste por algum motivo desconhecido. Durante o café da manhã, a avó irrita Elizabeth perguntando para qual universidade ela decidiu ir e pressionando para que ela se matricule numa universidade específica. Porém, Frank intervém e pede para a mãe deixar Elizabeth escolher o curso que gosta. Ele também revela que decidiu vender a casa luxuosa. Elizabeth concorda com o pai, mas a avó se opõe fortemente e discute com eles, acreditando que os problemas podem ser resolvidos contratando alguém para cuidar da casa. Enquanto isso, John conversa com sua mãe e padrasto, que pergunta para qual universidade ele pretende ir. John conta para o padrasto que se inscreveu numa escola de teatro, mas ele zomba dos planos e ambições do menino. Em contraste, a mãe o parabeniza, dizendo que ele é talentoso no teatro e que a decisão de estudar na universidade foi muito adequada. Parece que John fica chateado com as palavras do padrasto. John decide encontrar os amigos e descobre que eles estão planejando roubar a casa de Frank, seguindo a sugestão de Slow, que percebeu a riqueza de Frank quando o visitaram após salvar Patrícia. Contudo, John se opõe à ideia, dizendo que Frank foi gentil com eles e não merece isso. Slow responde dizendo que todos os ricos são iguais. John não consegue impedi-los e é forçado a ir junto, mesmo discordando. Ao chegar na casa de Frank, Slow sugere que John fique do lado de fora fazendo vigia, se não quiser participar do roubo. John recusa e entra na casa com eles. Começam a roubar objetos de valor. John entra no quarto de Elizabeth e olha seus pertences e fotos, mas Slow o interrompe segurando uma arma que encontrou no escritório de Frank. John pede para Slow devolver a arma no lugar, mas Slow recusa, levando a uma discussão. Nesse momento, Frank e suas filhas chegam em casa e percebem que as luzes estão acesas. Ele deixa as filhas no carro e entra para ver o que está acontecendo. Sentindo a presença de Frank, John e seus amigos fogem imediatamente sem serem vistos. Frank descobre o roubo e a arma desaparecida e liga para a polícia para registrar o furto. No dia seguinte, John recebe uma resposta da universidade para a qual se inscreveu e descobre que foi aceito. Os dias passam, e John se prepara para o primeiro dia na universidade. Ele está animado e impressionado com o ambiente. Ao entrar na sala de aula, fica surpreso ao ver Elizabeth. Ele se sente chocado, nervoso e feliz ao mesmo tempo. Após a aula, John conversa com Elizabeth, que lembra que ele foi quem salvou sua irmã de se afogar. John percebe que Elizabeth está triste, mas não pergunta o motivo. Depois conhece outro colega que lhe conta que conhece Elizabeth há muito tempo, e revela que a mãe dela faleceu há alguns meses, motivo pelo qual Elizabeth está sofrendo de depressão e tristeza. John vai para casa pensando em Elizabeth, a ponto de procurá-la nas redes sociais. Parece que Elizabeth também procura John e conta para seu pai e irmã que ele está estudando na mesma universidade. Patrícia fica encantada e pede para Elizabeth convidar John para a festa de aniversário dela. Voltando para John, ele tem uma conversa com seu padrasto que lhe oferece dinheiro caso precise, para não se envolver com os amigos ladrões. John fica irritado e responde grosseiramente. No dia seguinte, Elizabeth fica chateada e o professor a repreende na frente de todos. Ela sai da sala, mas John a segue para tentar acalmá-la e confortá-la pela morte da mãe. Porém, Elizabeth se irrita com ele sem motivo. No dia seguinte, John pede desculpas para Elizabeth, que aceita e o convida para a festa de aniversário de sua irmã Patrícia.
John aceita e passa seu número de telefone para que ela possa contatá-lo. Ele volta para casa e tenta confrontar seu padrasto, que o acusa de ser dependente. O amigo de John intervém, ameaça o padrasto com uma arma roubada da casa de Frank e ajuda John, que agradece. No dia seguinte, John vai à festa de aniversário de Patrícia, a parabeniza e encontra Elizabeth, que o leva para seu quarto para que possam sentar juntos em silêncio, longe do barulho. Parece que Elizabeth começa a se interessar por John e combinam de sair juntos no dia seguinte. Após a festa, John se despede de Elizabeth e volta para casa, surpreso ao encontrar sua mãe chorando porque o marido a divorciou. Ele fica ao lado dela para confortá-la e apoiá-la. Enquanto isso, Elizabeth não pode encontrar o plano de John porque precisa cuidar da irmãzinha. Elizabeth liga para John e diz que seu pai Frank mandou ela ficar em casa e pede para ele ir até lá. John aceita e pede aos amigos para levá-lo até a casa dela. Entretanto, os amigos insistem que Elizabeth saia com eles em vez de ficar em casa. Elizabeth decide deixar a irmã em casa e sair com John e os amigos para se divertir. John leva Elizabeth de volta para casa, mas ela pede para ele ficar um pouco à beira da piscina, e parece que John concorda. John fica surpreso com a chegada de Frank e tenta se esconder embaixo d'água para não ser visto. Depois ele emerge, cumprimenta Elizabeth e vai embora. No dia seguinte, John veste roupas elegantes e um relógio valioso que seu amigo Slow havia deixado sob seus cuidados. John vai a uma festa, encontra Elizabeth e os dois se divertem juntos. Após a festa, John tenta levar Elizabeth para casa, mas um grupo de ladrões os intercepta querendo roubar seus pertences. John se recusa a entregar o relógio precioso de Slow. Os ladrões agridem Elizabeth e ameaçam arrasta para cima ela, forçando John a entregar o relógio sem resistência. Isso deixa Elizabeth irritada, que se recusa a falar com ele. Frank chega para levar a filha para casa e ordena que John fique longe dela. Em casa, Frank diz para Elizabeth nunca mais ver John, mas ela recusa, dizendo que a raiva que sente não significa que não vai falar com ele mais. O pai diz que John é um homem pobre que sempre viveu em favelas e que o assalto não foi coincidência. Os dias passam e John percebe que Elizabeth não vai mais à universidade, enquanto ele esperava para pedir desculpas. Decide visitá-la em casa, parece que Elizabeth permite que John entre sem que o pai saiba. John pede desculpas a Elizabeth por tudo que fez e confessa seu amor, dizendo que não pode viver sem ela. Elizabeth também confessa seu amor por John e eles se aproximam, começando um relacionamento. Dias depois, John e Elizabeth estão felizes juntos, até que Slow liga para John e pede para ele devolver o relógio precioso que confiou a ele. John encontra Slow e conta tudo o que aconteceu, dizendo que o relógio foi roubado. Slow fica furioso e diz que o relógio era muito valioso e que pretendia vendê-lo para pagar dívidas com criminosos que poderiam arrastar para cima ele. John propõe que roubem equipamentos caros do estúdio da universidade e vendam para dar o dinheiro aos criminosos. Eles fazem o roubo. No dia seguinte, Elizabeth recebe uma mensagem estranha de John dizendo que ele não merece estar com ela, pois ela merece alguém melhor. Elizabeth fica confusa e não entende o que está acontecendo. Descobre que equipamentos de gravação foram roubados da universidade e que os ladrões entraram por um teto secreto em um local que só John e um pequeno grupo de amigos conhecem. Elizabeth tenta convencer a si mesma que é apenas coincidência. Vai para casa e encontra o pai, que mostra um vídeo gravado por câmeras de segurança. O vídeo mostra John e seus amigos roubando a casa no mesmo dia em que foi assaltada. Frank não quis denunciar John à polícia porque ele salvou a vida da filha. Elizabeth reflete sobre os fatos e percebe que John é um ladrão, o que a deixa muito triste, e ela volta a cair em depressão. Alguns dias depois, Slow tenta consolar John, que está passando por um momento difícil por causa de tudo o que aconteceu e da separação de Elizabeth. De repente, Slow discute com um criminoso na rua por dívidas, mas o criminoso atira e arrasta para cima Slow na frente de John, que desmaia e decide vingar a morte do amigo usando a arma de Frank. Contudo, o terceiro amigo de John liga para Elizabeth, esperando que ela possa ajudar e impedir John antes que ele arruine sua vida. Elizabeth vai até o local onde John foi e se surpreende ao encontrar a polícia lá. Descobre que John foi tentar matar o criminoso, mas mudou de ideia no último momento e chamou a polícia para confessar tudo. A polícia prende o criminoso que arrastou para cima Slow e também prende John por causa da arma que estava com ele. Elizabeth sobe numa motocicleta e se posiciona na frente da viatura, mas os policiais tentam afastá-la sem sucesso. Então, decidem prendê-la junto com John. O plano de Elizabeth é ficar na prisão com John para forçar seu pai Frank a usar sua influência e riqueza para libertá-los e limpar o nome de John, para que eles possam viver juntos para sempre.